Há um eco na sua alma que você não consegue explicar, não é? Uma sensação persistente de que você não pertence totalmente a este lugar, a este tempo. Desde criança, talvez, você se sinta um observador, alguém que vê o mundo através de uma lente diferente. Você sente as energias, percebe as intenções por trás das palavras e se conecta com uma profundidade que parece assustar ou confundir as pessoas ao seu redor. Por muito tempo, você pode ter pensado que havia algo de errado com você. Por que você se sente tão intensamente? Por que a superficialidade te fere tanto? Porque você anseia por um propósito que parece maior do que qualquer carreira, relacionamento ou conquista material que o mundo oferece. Se essa voz ressoa dentro de você, eu preciso que entenda algo fundamental agora mesmo. Você não está quebrado, você está sendo despertado. Essa sensação de desajuste não é um defeito de fabricação, é um chamado. É a marca indelével dos escolhidos por Deus, e o motivo pelo qual essa marca está queimando na sua pele espiritual como nunca antes é porque o tempo da preparação silenciosa está terminando. A mudança que se aproxima, a transformação para a qual você foi secretamente treinado durante toda a sua vida, não é uma simples tempestade passageira. É uma mudança de estação na sua alma. E estações, meu irmão, minha irmã, não voltam atrás. Ela será irreversível. Eu sei que isso te assusta, porque essa mudança divina não começa com aplausos. Ela começa com um desmantelamento. Ela se parece com o chão sumindo sob os seus pés. Estruturas que você considerava seguras começam a tremer. Relacionamentos que pareciam eternos se dissolvem sem uma razão aparente. A sua própria identidade, tudo aquilo que você pensava que era, começa a ser questionado por uma força maior. Você olha no espelho e mal se reconhece. Você olha para a sua vida e a rota que parecia tão clara se tornou uma névoa densa. E nesse lugar de incerteza, o medo sussurra mentiras. Ele diz que você falhou, que Deus te esqueceu, que você está ficando para trás enquanto todos os outros avançam. Mas eu estou aqui como uma voz enviada para atravessar esse ruído e te dizer a verdade. O que você chama de perda, Deus chama de poda. O que você vê como um fim, Deus vê como a limpeza do terreno para o novo começo. Você não está regredindo. Você está sendo realinhado. A mão do arquiteto divino está removendo tudo o que não fará parte do seu próximo nível. Tudo o que não suportaria o peso da glória que ele está prestes a derramar sobre você. Essa mudança é irreversível, porque Deus não está apenas mudando as suas circunstâncias. Ele está recalibrando a sua essência. Ele está sintonizando a sua frequência espiritual, para que você possa captar as instruções do céu com uma clareza que você nunca experimentou. Pense nisso como uma rádio. Por muito tempo, você viveu ouvindo o chiado e as interferências das estações do mundo. Medo, dúvida, comparação, ansiedade. Agora, Deus está girando o seu dial interno com uma precisão cirúrgica para a frequência dele. E nesse processo, as vozes antigas precisam silenciar. As conexões que operavam em frequências baixas precisam ser cortadas. A solidão que você talvez esteja sentindo não é abandono, é o silêncio necessário para que você possa, pela primeira vez, ouvir a melodia pura da sua vontade. Você está sendo separado para ser elevado. Imagine uma orquestra se preparando para um grande concerto. Antes da sinfonia começar, o que se ouve é o caos. Um violino afina aqui, um trompete soa ali. Parece uma cacofonia desordenada. Para quem não entende o processo, parece apenas barulho. Mas o maestro sabe exatamente o que está acontecendo. Cada músico está se alinhando com a nota principal para que, quando a música começar, a harmonia seja perfeita. A sua vida agora é essa afinação.
cada evento caótico, cada pessoa que sai, cada porta que se fecha, é Deus afinando um instrumento da sua vida. Você está ouvindo os músicos afinando no fosso da orquestra. Parece ruído, mas o maestro está prestes a levantar a batuta. E quando ele o fizer, o que era barulho se tornará a mais bela sinfonia da sua existência. Uma melodia que irá curar não apenas a você, mas todos que a ouvirem. A mudança é irreversível, porque uma vez que a orquestra está afinada e a sinfonia começa, ela não pode ser interrompida. Entenda, escolhido, você foi criado para este tempo. A sua sensibilidade não é fraqueza, é o seu radar espiritual. A sua profundidade não é estranheza, é a sua capacidade de mergulhar nos mistérios de Deus. O mundo está entrando em um período de grande abalo, de grande confusão, e Deus está levantando os seus escolhidos para serem faróis, para serem âncoras, para serem vozes de clareza no meio da confusão. Mas um farol não pode ser construído sobre areia movediça. Ele precisa de uma fundação de rocha. O que você está passando agora é a escavação profunda, a remoção de toda a areia de insegurança, de ego, de dependência humana, para que a sua fundação seja firmada na rocha eterna. Dói, sim. A escavação é desconfortável, mas a estabilidade que virá depois valerá cada grama de terra removida. Essa fundação sólida garantirá que a mudança seja permanente, que a sua luz nunca mais se apague. Portanto, respire fundo. Pare de lutar contra as ondas. Pare de tentar colar os pedaços do vaso que Deus quebrou intencionalmente para te fazer um vaso novo, maior e mais forte. O seu único trabalho neste momento é render-se ao processo, é confiar no oleiro, é dizer com a alma: eis-me aqui, faça em mim segundo a tua vontade. Quando você solta o controle, a graça divina a assume. A paz que excede todo o entendimento começa a inundar os lugares que antes eram ocupados pela ansiedade. Você começa a perceber que não está caindo num abismo, mas sendo carregado por braços eternos para um lugar mais alto. A mudança já começou. Ela é real, ela é poderosa e ela é irreversível. Mas há um sinal muito claro de que essa transição já começou a se manifestar fisicamente na sua vida. E é sobre ele que precisamos falar agora. Esse sinal, esse presságio físico da sua transição, não é uma luz no céu ou uma voz audível vinda das nuvens. É algo muito mais íntimo, muito mais visceral. É o peso nos seus ombros quando você acorda. É a exaustão que não vai embora, não importa o quanto você durma. É a batalha que se instalou na sua mente, um bombardeio incessante de pensamentos que não são seus. Medo do futuro, fantasmas do passado, vozes de acusação e insuficiência. Se você está vivendo isso, se a sua paz se tornou um campo de guerra, entenda, este é o sinal mais claro de que a sua promoção foi assinada no céu. O inferno não gasta munição com soldados desarmados. Ele não ataca territórios que não têm valor estratégico. A intensidade do ataque contra a sua mente, suas emoções e suas circunstâncias é diretamente proporcional à magnitude do propósito que Deus depositou em você. O inimigo está tentando te abortar no processo porque ele sabe que, se você nascer para o seu chamado, você se tornará uma ameaça existencial para o reino das trevas. E no meio desse furacão, a pergunta que ecoa na sua mente, no silêncio da madrugada, é: onde está Deus em tudo isso? Se sou um escolhido, por que ele permite tanta dor? Escute com atenção, porque esta revelação pode mudar a forma como você enfrenta suas batalhas. Deus não está distante, observando. Ele é o general que te colocou na linha de frente porque confia na sua capacidade de lutar, uma capacidade que ele mesmo forjou em você. Ele permite a tempestade não para te afogar, mas para te ensinar a andar sobre as águas.
Ele permite o fogo não para te consumir, mas para te purificar. Cada ataque que você sofre é uma aula prática na escola do Espírito. A escassez te ensina a depender da provisão dele. A traição te ensina a perdoar como ele perdoa. A solidão te ensina a encontrar nele a única companhia que verdadeiramente satisfaz. Você não está sendo punido, você está sendo comissionado. Você está recebendo as suas credenciais de guerreiro, e essas credenciais são forjadas no calor da batalha. Pense em Davi. Antes de enfrentar Golias no Vale de Elá, ele enfrentou o leão e o urso no anonimato, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Ninguém viu essas lutas. Não havia aplausos, não havia reconhecimento. Havia apenas Davi, seu cajado e a força de Deus. Aquele deserto, aquele lugar de solidão e perigo, foi o seu campo de treinamento. Deus estava ensinando a ele que a mesma força que o livrava do leão o livraria do gigante. O que você está vivendo agora é o seu treinamento com o leão e o urso. É a sua preparação secreta para o seu confronto público com Golias. Deus está te mostrando no privado o poder que ele manifestará através de você no público. Não despreze o seu deserto. É no deserto que os profetas são formados. É na pressão que os diamantes são criados. Essa dor que você sente é a dor do crescimento espiritual. É como a dor muscular depois de um treino intenso. O músculo se rompe para poder crescer mais forte. A sua alma está sendo esticada. A sua fé está sendo exercitada até o limite, porque Deus está te preparando para carregar um peso de glória que a sua versão antiga não suportaria. Ele está arrancando de você as raízes da dependência humana. Dói quando a pessoa em quem você confiava te decepciona, mas é Deus te ensinando a colocar sua confiança total e absoluta nele. Dói quando o plano que você arquitetou desmorona, mas é Deus te ensinando que os planos dele são infinitamente maiores e melhores. Ele está quebrando as suas muletas para que você aprenda a voar com as asas que ele te deu. Muitos escolhidos, neste exato ponto do processo, cometem um erro fatal. Eles começam a olhar para trás. A dor do presente se torna tão intensa que o passado, mesmo que tenha sido uma prisão, começa a parecer um refúgio. Você começa a sentir falta do Egito, esquecendo-se dos chicotes. Você pensa naquele relacionamento que te diminuía, mas pelo menos você não estava sozinho. Você pensa naquele emprego que matava sua alma, mas pelo menos você tinha uma falsa sensação de segurança. Pare. Olhar para trás é a armadilha mais sutil do inimigo para paralisar o seu avanço. Deus não tem nada de novo para você no seu passado. A terra prometida não está para trás, está para frente, através do deserto. Se você sente no seu espírito que este é o seu momento, que você está nesse campo de treinamento divino e se recusa a desistir, eu quero que você faça algo profético agora. Escreva nos comentários: eu aceito o treinamento. Ao fazer isso, você não está apenas digitando palavras, você está alinhando a sua vontade com a vontade de Deus. Você está dizendo ao céu e ao inferno que você entende o processo e não vai mais lutar contra ele. A verdade, escolhido, é que você está mais perto da sua vitória do que nunca. A noite é sempre mais escura, um pouco antes do amanhecer. O inimigo intensifica os ataques quando sabe que está prestes a perder a guerra. Essa pressão final não é um sinal de que você está perdendo. É a confirmação de que o inimigo está desesperado. Ele está jogando tudo o que tem contra você porque o seu avanço é iminente. Resista mais um pouco. Lembre-se de Jacó, que lutou com o anjo a noite inteira e disse: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Ele saiu daquela luta mancando, mudado para sempre, mas saiu com um novo nome e uma bênção que definiu o destino de uma nação. A sua luta atual não vai te deixar como antes. Ela vai te marcar sim, mas vai te marcar com poder,
com autoridade e com uma bênção irreversível. Não se engane, a pessoa que você era antes desta fase está morrendo. E isso é motivo de celebração. Você está deixando para trás a insegurança, a necessidade de aprovação, o medo da opinião alheia. Você está se tornando a versão de si mesmo que Deus sonhou antes da fundação do mundo. Ousado, resiliente, cheio de fé e transbordando do amor dele. A dor é o parto dessa nova identidade. E todo parto é doloroso, mas a alegria do nascimento que se segue faz com que toda a dor seja esquecida. Respire, sinta a força de Deus te preenchendo agora. Você não está lutando sozinho. Legiões de anjos estão ao seu redor. O Espírito Santo é o seu conselheiro e o seu consolador. Cada lágrima que você derramou foi recolhida por ele. Nenhuma parte do seu sofrimento foi em vão. Tudo está sendo transformado em combustível para o seu propósito. Mas essa transformação interna está prestes a provocar uma reação inesperada no mundo ao seu redor. Essa transformação interna que ferve dentro de você não fica contida na sua alma. Ela vaza, ela transborda e começa a alterar a própria atmosfera ao seu redor, provocando essa reação que você não entende. Pense nisso da seguinte forma: você se tornou uma estação de rádio que mudou de frequência. Por toda a sua vida, você transmitiu um sinal que era compatível com o mundo ao seu redor. Mas agora, depois do treinamento no deserto, depois da purificação no fogo, Deus girou o seu dial. Você não está mais transmitindo na frequência do medo, da validação humana ou da superficialidade. Você agora transmite na frequência da verdade, do propósito e do amor divino. E o que acontece quando uma rádio muda de frequência? Os aparelhos antigos, sintonizados na estação anterior, começam a receber apenas chiado. Eles não conseguem mais te captar. É por isso que as reações do mundo ao seu redor parecem tão estranhas. Pessoas que antes te procuravam agora te evitam sem saber explicar o porquê. Há um desconforto no ar, uma estranheza. Conversas que antes fluíam agora parecem forçadas e vazias. Não é que você tenha se tornado arrogante ou melhor do que eles. É que a sua energia, a sua luz, começou a brilhar com uma intensidade diferente. E a luz, meu irmão, minha irmã, tem uma dupla função. Ela atrai o que é da luz e expõe o que se esconde nas sombras. As pessoas que estão fugindo de suas próprias verdades, que vivem confortáveis em suas mentiras, não suportam a clareza da sua nova frequência. A sua presença, sem que você diga uma única palavra, se torna um espelho. E nesse espelho, elas são forçadas a ver o que não querem encarar em si mesmas. E em vez de lidar com a própria imagem, é mais fácil quebrar o espelho. É mais fácil se afastar de você. Não leve para o lado pessoal. Entenda o mecanismo espiritual. Você não está sendo rejeitado, você está sendo reposicionado. Deus está criando um vácuo santo ao seu redor. Ele está te desconectando das redes energéticas que te drenavam e te mantinham preso ao passado. E nesse espaço que se abre, algo milagroso começa a acontecer. Você começa a ver. Não com os olhos físicos, mas com os olhos do Espírito. É o despertar da sua percepção, a ativação do seu discernimento. Você começa a enxergar as intenções por trás dos sorrisos. Você sente a energia de um ambiente antes mesmo de alguém falar. Você olha para uma pessoa e consegue perceber a dor por trás da sua raiva, o medo por trás da sua arrogância. O mundo que antes parecia sólido e real começa a se revelar como um teatro, e você agora consegue ver os fios que movem os fantoches. Eu preciso ser honesto com você. No início, esse dom parece uma maldição. É doloroso ver a verdade nua e crua.
É solitário perceber que muitas das interações humanas são baseadas em máscaras e interesses. Você pode se sentir ainda mais isolado, como se ninguém no mundo pudesse entender essa nova realidade que você enxerga. Mas essa solidão é o casulo. A borboleta não pode se transformar enquanto está voando com as outras lagartas. Ela precisa do isolamento, da escuridão e da pressão do casulo para que as suas asas se formem. Você está nesse casulo agora. Deus te protegeu das influências externas para que a sua transformação interna seja completa e sem interferências. Não tente rasgar o casulo antes da hora. Confie no processo. É nesse silêncio que as suas asas espirituais, as asas do discernimento e da sabedoria, estão crescendo fortes e prontas para o voo. E é nesse silêncio que você começa a ouvir outros ecos, as vozes da sua verdadeira tribo espiritual. De repente, de formas inesperadas, Deus começa a trazer pessoas para a sua vida que vibram na mesma frequência que você. Um encontro casual, uma mensagem de alguém que você não via há anos, um novo colega de trabalho. As conversas com essas pessoas fluem de alma para alma. Vocês se entendem sem precisar de muitas palavras. Há um reconhecimento mútuo, um sentimento de "eu te conheço de algum lugar". Essa é a confirmação de Deus de que você não está sozinho. Ele não te tirou de um povo para te deixar órfão. Ele te tirou de uma multidão para te conectar com uma família de propósito. Se você sabe do que eu estou falando, se você começou a ver além das aparências e a sentir essas novas conexões divinas, cele essa verdade no seu espírito agora. Escreva nos comentários: "Meus olhos estão se abrindo". Essa nova visão é a sua bússola para a próxima estação. Deus não te deu discernimento para que você se torne um juiz do mundo, mas para que você se torne um curador, um guia, um portador de soluções. Você agora consegue ver onde as pessoas estão feridas para poder levar o bálsamo. Você consegue ver as armadilhas do inimigo para poder desviar e alertar os outros. A sua sensibilidade, que antes você via como uma fraqueza, está sendo revelada como a sua maior arma espiritual. Você sente o que os outros não sentem, vê o que os outros não veem, para poder fazer o que os outros não podem fazer. Aceite essa recalibragem. Quando você sentir aquela exaustão inexplicável, entenda que é o seu sistema espiritual sendo atualizado, como um computador recebendo um novo software. Requer muita energia. Quando a sua mente for atacada, use a sua nova visão para identificar a origem desses pensamentos. Eles são seus ou são flechas lançadas para te distrair? Você agora tem autoridade para rejeitá-los. Diga em voz alta: "Esse pensamento de medo não é meu. Eu o rejeito em nome do poder que habita em mim". Você perceberá que, ao fazer isso, a nuvem de confusão se dissipa. Você está aprendendo a governar o seu mundo interior, e quem governa a si mesmo pode impactar o mundo exterior. Essa mudança de percepção é irreversível. Uma vez que você vê a verdade, não consegue mais desver. Você não consegue mais voltar a se encaixar nas caixas pequenas em que antes vivia. A sua alma provou da liberdade e não aceita mais a jaula. Isso vai te custar amizades antigas, vai te custar a aprovação de alguns, vai te custar o conforto da ignorância. Mas o que você vai ganhar em troca não tem preço: intimidade com o Criador, clareza de propósito e uma paz que não depende das circunstâncias. Você está trocando bijuterias de vidro por diamantes puros. A troca pode parecer desvantajosa no curto prazo, mas a sua herança eterna está sendo garantida. Respire fundo e aceite. Você está despertando. O mundo ao seu redor está apenas reagindo ao som do seu espírito se levantando. Eles não entendem e não precisam entender. A sua validação não vem mais de fora, ela vem do alto. O leão da tribo de Judá rugiu dentro de você e o seu espírito despertou.
Mas essa nova visão era apenas o começo. O que Deus começou a me mostrar a seguir nos meus sonhos mudaria o rumo de tudo. Essa nova visão era apenas o começo. O que Deus começou a me mostrar a seguir nos meus sonhos mudaria o rumo de tudo. E não eram sonhos como os de cinema, com roteiros claros e finais felizes. Eram fragmentos, símbolos que queimavam na minha mente ao acordar. Eu via uma chave dourada, mas nenhuma porta. Eu via uma semente minúscula na palma da minha mão, mas nenhum campo para plantá-la. Eu ouvia uma melodia que nunca tinha escutado antes, mas não sabia a letra. Eram promessas em forma de enigma, vislumbres do destino que ele havia traçado, e isso me enchia de uma esperança quase dolorosa. Mas aqui está o segredo que quase me fez desistir, e é aqui que eu preciso que você preste muita atenção. Quase sempre, no dia seguinte à visão mais clara, a confirmação mais forte no meu espírito, o meu mundo físico parecia desmoronar na direção exatamente oposta. Deus me mostrava a chave, e no dia seguinte a fechadura da minha vida emperrava. Ele me mostrava a semente da prosperidade, e eu recebia uma conta inesperada que zerava minhas economias. Ele me mostrava a paz, e eu acordava no meio da mais violenta tempestade de ansiedade, e eu gritava em silêncio: Senhor, isso é um teste ou uma piada cruel? Levei muito tempo para entender. Você já viu um arqueiro preparando uma flecha? Para que a flecha voe para frente com velocidade e poder, para que ela atinja o centro do alvo, ele não a empurra para frente. Ele precisa puxá-la para trás. Quanto mais para trás ele puxa a corda do arco, mais longe a flecha vai. A tensão, o recuo, a força que parece estar te levando na direção oposta ao alvo é, na verdade, o que acumula a energia para o lançamento. Escolhido, esse recuo que você sente na sua vida agora, essa sensação de que depois de uma oração poderosa tudo piorou, não é um retrocesso. É a mão de Deus tensionando o arco da sua vida para te lançar em direção a um futuro que você jamais alcançaria com a sua própria força. Deus te dá a visão do alvo, a promessa, para que você tenha um ponto para fixar o seu olhar. E depois, Ele te puxa para trás para testar a sua fé. Você vai continuar olhando para o alvo ou vai se desesperar com o recuo? É uma prova de fogo para a fé. É fácil acreditar em Deus quando as coisas estão indo bem. Mas a verdadeira fé, a fé que move montanhas, nasce quando você acredita na promessa, mesmo quando a sua realidade grita o contrário. É olhar para a conta bancária vazia e declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É olhar para o laudo médico desfavorável e dizer: pelas suas feridas eu fui curado. É sentir a solidão e sussurrar: nunca me deixará nem me desamparará. Essa dissonância entre o que você vê e o que você crê é o campo de treinamento dos generais de Deus. E você está nesse campo agora. Se você está nesse ponto de tensão máxima, sentindo a corda do arco esticada até o limite, declare sua fé agora. Deixe um eco no universo que faz o inferno tremer. Escreva nos comentários: eu acredito na promessa. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, sabendo que somos pó, começa a enviar pequenas confirmações no mundo físico. Ele não te deixa lutando no escuro para sempre. São os sussurros, as piscadelas do céu. De repente, você está pensando em um problema e a letra de uma música no rádio responde exatamente à sua angústia. Você abre a Bíblia aleatoriamente e seus olhos caem no versículo que era a chave que você precisava. Você vê números repetidos, 11, 11, 22, 22, como se o universo estivesse te dizendo: estou alinhado, continue, você está no caminho certo. Pessoas que você não conhece te entregam uma palavra de encorajamento que parece ter sido lida diretamente da sua alma. Não ignore esses momentos, não os chame de coincidência. Coincidência é o apelido que Deus usa quando quer agir anonimamente.
Ele está deixando um rastro de migalhas de pão divinas para que você não perca o caminho na floresta escura da sua provação. Ele está te lembrando, a cada passo, que a visão era real. E há outra prova, mais sutil, acontecendo dentro de você. Você percebe que sua fome mudou? As coisas que antes te satisfaziam agora parecem comida sem sal. Aquelas conversas vazias, aquelas horas perdidas em entretenimento que não alimenta a alma, tudo isso começa a te causar um certo incômodo. Você se pega desejando o silêncio, ansiando por uma caminhada na natureza, procurando conversas que falem sobre propósito, sobre a eternidade. Não é que você tenha se tornado antissocial ou chato, é que o seu paladar espiritual foi refinado. Você provou do pão da vida e agora não se satisfaz mais com as migalhas que caem da mesa do mundo. Essa mudança de apetite é uma das confirmações mais poderosas de que a transformação é genuína. O seu espírito está sendo alimentado pela fonte e ele não aceita mais substitutos. Mas existe uma prova final, escolhido talvez a mais difícil de todas. A prova do silêncio e do tempo. Deus te dá a visão, te puxa para trás no arco, te manda os sinais, refina o seu paladar, e então, às vezes, ele fica em silêncio. O tempo passa. Uma semana, um mês, anos, e a promessa parece cada vez mais distante. Foi a prova de Abraão, que esperou 25 anos pelo filho da promessa. Foi a prova de José, que passou 13 anos entre o sonho de realeza e o trono no Egito. Foi a prova de Davi, que esperou mais de uma década entre a unção como rei e a sua coroação. O silêncio de Deus não é rejeição, é confiança. É como o professor que, depois de ensinar a matéria, fica em silêncio durante a prova. Ele está confiando que você aprendeu a lição. Ele está observando como você se comporta na espera. Você murmura e desiste, ou você desenvolve a paciência, a perseverança, o caráter de um rei que sabe esperar o tempo certo do seu reinado? Essa espera não é um tempo perdido, é o tempo de maturação. A bênção que Deus tem para você é tão grande que, se Ele a entregasse antes do tempo, ela te esmagaria. Ele está usando o tempo para alargar a sua capacidade de receber, para te ensinar a administrar no pouco, para que Ele possa te colocar sobre o muito. Cada dia de espera, quando vivido em fé, é um tijolo que Deus está usando para construir a fundação sólida do seu futuro. Não aborte o seu milagre pela impaciência. O tempo de Deus não é o nosso. A fruta que é colhida verde é amarga. Deus, o agricultor perfeito, sabe o momento exato em que a sua bênção estará madura, doce e pronta para ser colhida. Confie na sabedoria dele, abrace as provas, agradeça pela tensão no arco, colecione os sussurros de confirmação, celebre a sua nova fome espiritual e, acima de tudo, honre o tempo da espera. Você está sendo aprovado para um nível de glória que a sua mente ainda não consegue conceber. Você está sendo preparado não apenas para receber a bênção, mas para se tornar a bênção. Porque o teste final, o teste do silêncio, é o que precede o som mais poderoso de todos. O teste final, o teste do silêncio, é o que precede o som mais poderoso de todos. E esse som não é um trovão vindo do céu. Não é uma voz audível que ecoa nas paredes do seu quarto. É o estalo sutil, mas definitivo, de uma corrente se partindo dentro de você. É o clique. O momento em que todas as peças do quebra-cabeça da sua vida, todas as lágrimas, todas as perdas, todas as noites escuras, de repente se encaixam, formando uma imagem que você jamais poderia ter imaginado. A imagem do seu propósito. É nesse momento que você entende. Você olha para trás, para o campo de batalha da sua vida e não vê mais ruínas, você vê um campo de treinamento. Cada traição que você sofreu não foi para te ensinar a desconfiar de todos, foi para te ensinar a discernir espíritos, a reconhecer um lobo mesmo que ele vista pele de ovelha.
Cada porta fechada na sua cara não foi para te humilhar. Foi para te forçar a procurar pela porta que Deus já havia aberto, uma porta muito maior. Cada período de escassez financeira não foi para te destruir. Foi para quebrar a sua dependência no dinheiro e te ensinar a viver pela fé na provisão que nunca falha. Cada momento de solidão esmagadora não foi abandono. Foi a santificação necessária para te ensinar a ouvir a voz de Deus sem a interferência do mundo. Deus não estava te punindo, Ele estava te armando, Ele estava transformando cada ferida em uma medalha de honra, cada fraqueza em uma fortaleza. O veneno que tentou te matar se tornou o seu antídoto. Você agora carrega em seu espírito a cura para as mesmas dores que quase te destruíram. Você entende a linguagem do coração partido, porque o seu foi estilhaçado. Você sabe como consolar o enlutado, porque você já enterrou seus próprios sonhos. Você pode estender a mão para quem está no fundo do poço, porque você conhece o caminho de volta. As suas cicatrizes não são marcas de vergonha. Elas são o mapa que vai guiar outros para fora do mesmo deserto que você atravessou. Essa é a mudança irreversível. Não é uma mudança de circunstância, é uma transmutação da sua essência. Você não é mais a vítima da sua história. Você é o herói que sobreviveu para contá-la, não com palavras de dor, mas com a autoridade de quem venceu. Você não é mais a pessoa que entrou no fogo. Aquele você antigo, o você medroso, carente de aprovação, que buscava segurança em lugares instáveis, foi consumido pelas chamas da provação. E das cinzas, o que emerge é o você real, a sua essência forjada em Deus, imune às mentiras do inimigo, inabalável pelas tempestades do mundo. E é por isso que a mudança é irreversível. Porque uma vez que o ouro é purificado, ele não pode voltar a ser minério bruto. Uma vez que a borboleta emerge do casulo, ela não pode voltar a ser lagarta. Você provou a liberdade. Você sentiu o poder da sua verdadeira identidade e a sua alma nunca mais aceitará a jaula. E com essa nova identidade vem o seu chamado. O seu propósito não é algo que você precisa procurar do lado de fora. É algo que você finalmente libera de dentro. Deus não te encheu até a borda para que você se tornasse uma represa de água parada, acumulando bênçãos para si mesmo. Ele te encheu para que você transborde, para que você se torne um rio de água viva que leva cura, esperança e restauração por onde passa. Você foi escolhido não para sentar em um trono de privilégios, mas para lavar os pés dos feridos. A sua autoridade não vem de um título, mas do serviço. O seu poder não está na sua força, mas na sua rendição à vontade dele. Talvez você esteja ouvindo isso e sentindo um misto de medo e excitação. Medo, porque o chamado exige coragem. Exige que você saia da sua zona de conforto. Mas excitação, porque pela primeira vez na sua vida tudo faz sentido. O eco na sua alma, a sensação de desajuste, a fome por algo mais, tudo era o seu espírito ansiando por este momento. O tempo de se perguntar, por que eu? Acabou. A estação agora é de se levantar e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. A sua vida deixa de ser sobre sobrevivência e passa a ser sobre legado. Um legado de amor, de luz e de poder. Eu sinto no meu espírito que esta mensagem não é apenas informação, é uma ativação. É a batuta do maestro que finalmente se ergue, dando o sinal para que a sinfonia da sua vida comece. O tempo de afinação no caos acabou. Agora é a hora da harmonia. Agora é a hora de você ser a resposta para a oração de alguém. De você ser a luz no fim do túnel de outra pessoa. De você ser a prova viva de que Deus pega os pedaços de uma vida quebrada e constrói um mosaico de glória. Se você sentiu essa ativação no seu espírito, se cada palavra ressoou como a verdade que a sua alma esperava ouvir, então não deixe este momento passar. Eu quero que você cele este momento com um ato de fé.
Escreva aqui embaixo, nos comentários, a declaração profética que vai selar esta nova estação na sua vida. Escreva: a minha transformação é irreversível. Ao escrever, você está concordando com o céu. Você está dando permissão para que o plano de Deus se acelere na sua vida. E não pare por aí. Essa palavra precisa alcançar outros escolhidos que ainda estão no meio do fogo, pensando que foram esquecidos. Curta, comente e compartilhe esta mensagem. Seja o farol que guia outro navio na tempestade. Nós somos uma legião, um exército de almas despertas e nos fortalecemos quando marchamos juntos. Inscreva-se agora no canal e ative o sino para não perder os próximos passos desta jornada. O despertar apenas começou. A sua jornada não precisa ser solitária. Nós estamos aqui juntos, como uma família de propósito. Lembre-se, você foi treinado em segredo para reinar em público. A mudança aconteceu, ela é real e ela é irreversível. Vá e seja quem Deus te criou para ser.